Olá, Igreja Família! Estamos aqui com o nosso estudo de GDC dessa semana, então quero convidar você a mesmo estar aqui conectado com a gente e meditando mesmo em tudo aquilo que Deus tem para falar conosco e com você aí na sua casa, onde você estiver. Vamos dar início aqui lendo o nosso devocional de hoje, dia 15 de junho. Então, aqui o tema do devocional de hoje é o cuidado de Deus. Isaías 27:3 diz: Eu, Senhor, o vigiarei e o regarei com cuidado. Dia e noite o vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Olha só o que Isaías deixa para nós mesmo. Essa palavra de cuidado, essa palavra de um pai que realmente traz a provisão, traz todo o cuidado necessário, né? Ele traz também essa analogia com um plantador junto com a sua plantação, que está mesmo ali olhando para ela, está vendo todo o cuidado necessário, as necessidades e também trazendo mesmo toda a provisão. Aqui, o pastor Carlito, ele escreve no devocional, né, que o regar traz mesmo essa questão da provisão de Deus sobre a nossa vida, do cuidado dele nos nossos dias diariamente, e o vigiar, que traz também a questão da proteção. Nós entendemos que Ele, sendo nosso Pai, nós encontramos nele refúgio, cuidado. Ele traz também para nós o funcionamento bom para que possamos dar frutos, para que possamos mesmo frutificar a nossa vida, mas também é aquele que nos protege, é aquele que traz mesmo o olhar daquele que cuida, aquele que protege, aquele que zela pelos seus filhos. Então, guarde isso no seu coração, né? Que você entenda mesmo que nós temos um Pai que cuida de nós, que realmente rega, que vigia e que faz com que nós possamos frutificar nas nossas áreas da nossa vida. E vamos aqui agora também dar início ao nosso estudo de GDC dessa semana. O tema do estudo é Atribulados, mas nunca destruídos. Podemos ver também uma conexão com o que acabamos de ver aqui no devocional, né? Entendemos que somos um povo de Deus, aquele povo que é amparado pelas suas mãos, um povo que tem mesmo a confiança e a segurança de descansar no seu bom Pai. O versículo tema desse estudo está lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, que diz assim: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vimos nesse último domingo que a vida cristã ela não é medida pela quantidade de felicidade que nós experimentamos, mas pela profundidade do nosso relacionamento com Deus. Entendemos que a vida cristã não é baseada em aparências ou então num cristianismo superficial, mas é sim baseada na intimidade que nós buscamos ter com o nosso Pai. Entendendo mesmo que Deus ele nos traz a segurança nos momentos reais da nossa vida, né? A gente vê aqui que Paulo ele diz que nós não teremos sempre dias perfeitos, né? Muitas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, faculdade, em casa, a gente passa por situações que vão tirar um pouco a nossa paz, vão trazer mesmo para nós uma aflição no nosso coração, mas Deus ele promete que mesmo assim nós não nos sentiríamos desamparados, nós não nos sentiríamos abandonados, porque Ele está conosco, Ele continua caminhando conosco. Então, passar por tribulações pode acabar sendo ofuscada para um cristão por meio dessa superficialidade que às vezes a gente tenta criar na nossa vida, né? Por uma visão de que a vida vai ser perfeita, mas na verdade o que nós podemos aprender e acreditar como cristãos é que nós sempre teremos mesmo a nossa rocha firmada, que é Jesus Cristo. Nele nós somos amparados, nele nós temos a esperança necessária, nele nós podemos descansar, porque ele vai trazer toda a paz necessária para vivermos os nossos dias. Na Bíblia mostra também alguns pontos de momentos reais que aconteceram na vida de algumas pessoas.
lá em 1 Reis 18:4, conta sobre Jezabel, a esposa do rei Acabe, que estava mesmo exterminando os profetas de Deus naquela época. E mostra também Obadias como um homem de fé que também ouviu a voz do Espírito Santo e assim trouxe ali abrigo para os profetas, protegendo eles também nesse tempo difícil. Vemos também em Atos 12 e Atos 7 sobre a vida de discípulos que estavam passando por momentos de perseguição, né? Tiago, que foi mesmo ali condenado à morte, mas que permaneceu fiel no propósito que ele tinha em Cristo. Vemos também a história de Estevão, que foi ali apedrejado e que nos seus últimos momentos de vida, ainda assim, entregava sua vida fielmente ao seu Deus. Então, nós entendemos que quando nós estamos com o nosso coração, com a nossa mente cheia da fé, da esperança, mesmo do propósito que Cristo nos entrega, nós podemos acreditar que mesmo em meio às tribulações, a paz reinará nas nossas vidas, a paz reinará nos nossos corações. A grande pergunta não é se nós passaremos por tribulações, mas como nós responderemos a elas. Como você responde aos momentos difíceis que vêm acontecendo na sua vida. É uma reflexão tanto para você quanto para mim. Como nós podemos mesmo enxergar as situações da nossa vida com a lente de Cristo, e enxergar com o propósito maior que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, a seguir, nós vamos refletir sobre 3 verdades que podem nos ajudar a não sermos sufocados pelas atribulações, mas a estarmos mesmo firmados em Jesus. E a primeira delas é: você tem um propósito. Em 2 Coríntios 4:1 diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O propósito, ele é algo que é muito forte na nossa vida como um todo. A gente pode enxergar em diversas áreas mesmo, na sua área profissional, acadêmica, familiar, ministerial, que o propósito, ele mesmo traz aquele combustível, ele nos impulsiona a continuar, a permanecer caminhando, a permanecer realizando e cumprindo aquela missão que nos foi dada. E muito forte ainda é o propósito, não somente em uma área específica, mas o propósito da sua vida. Então, em momentos em que você começa a se perguntar o que você precisa fazer, ou duvidar sobre a sua existência, volte o seu coração para Jesus e permita com que Ele mostre para você o significado que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. E com toda certeza, isso vai te ajudar a permanecer, mesmo nos momentos difíceis, a permanecer caminhando, acreditando que vale a pena entregarmos as nossas vidas a Jesus, a gastarmos elas por Ele e a investirmos mesmo o amor que nós temos, a entrega que nós temos ao propósito que Ele nos entregou. Nós estamos sempre no mundo que vivemos hoje, nas redes sociais, vimos pessoas que parecem tão perfeitas em uma tela, mas que na verdade nós esquecemos de ver que todos buscam por um propósito verdadeiro. Todos buscam por sentir e ver o sentido da vida. E nós acreditamos que esse sentido, que esse propósito, nós podemos encontrar apenas em Jesus, apenas no nosso Salvador. Então, volte mesmo o seu coração a Ele, entenda esse propósito, saiba e tenha certeza que você tem um propósito muito especial. Deus entregou e planejou algo muito especial na sua vida, então acredite que você pode viver isso. Lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17 fala, né? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Uau, que especial! Nós podemos realmente acreditar e ter essa esperança de que o que vivemos aqui na Terra é momentâneo, mas tudo aquilo que nós estamos plantando, regando,
cuidando no nosso secreto com Deus, isso sim vai gerar frutos eternos e que vão perdurar eternamente sobre as nossas vidas. Então nós podemos ter essa esperança de que Deus está preparando algo maior e eterno para nós. A segunda verdade que nós temos para os momentos de tribulação é: lembre-se que a sua força não está no físico. 2 Coríntios 4:7. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder provém de Deus e não de nós. Isso é um ponto que muitas vezes é muito difícil para nós, não é? Eu mesmo sofro com isso, porque muitas vezes a gente tenta fazer as coisas pela força da nossa mão, pelas nossas habilidades, né? Ou então em aprendermos habilidades novas para a gente conseguir dar conta das coisas. Mas nós podemos entender também que não depende totalmente de nós. Muitas coisas acontecem através de nós, mas pela força e pelo poder de Cristo. Nesse versículo traz que nós somos vasos de barro, ou seja, não temos grandes poderes, não temos grandes habilidades, mas o que nós carregamos é extremamente valioso e poderoso, que é Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. Então, isso traz leveza para os nossos dias, isso traz o cuidado e a certeza também de que as coisas vão fluir e vão acontecer se nós estamos mesmo enraizados no lugar certo, se nós estamos nos enchendo com o Espírito, com aquilo que vem dos céus, porque esse poder sim é muito poderoso. Isso traz mesmo leveza, isso traz a certeza de que os caminhos vão se alinhar, de que o propósito vai ser alcançado. Então, em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós aprendemos no estudo anteriormente sobre Maria que a maturidade espiritual começa quando nós deixamos de perguntar o que eu quero e nós começamos a perguntar o que Deus deseja. Então nós entregamos tudo nas mãos de Deus e acreditamos que Ele é o realizador de todas as coisas. Nós somos mesmo ferramentas, canais, mas aquilo que deve fluir através de nós é o Espírito Santo, é o poder de Cristo que se revela na nossa fraqueza, não é? É isso que diz também na Bíblia. Então nós podemos entender que através de nós o Espírito pode fluir, o poder de Cristo também pode fluir, mas para que tudo isso seja, para que o nome dele seja glorificado, para que o nosso propósito aqui seja cumprido de forma plena. E como também terceira verdade, nós temos a verdadeira promessa. Lá em 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os nossos olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós entendemos que algo maior está para acontecer, o melhor sempre está por vir. Então, quando nós fixamos os nossos olhos nas coisas terrenas, momentâneas que acontecem aqui, muitas vezes nós deixamos de perceber a presença de algo que é além do natural, daquilo que é sobrenatural, que também está acontecendo ao nosso redor. Nós podemos entender que o que é material, às vezes pode trazer uma segurança momentânea, mas aquilo que está conectado com o coração de Deus, com o que é divino, nós podemos ter a certeza de que vai perdurar eternamente. Nós podemos descansar nesse Pai que nos traz essa promessa de que seremos cuidados. Se nós mantemos os nossos olhos focados em Deus, nós entendemos que o caminho, nós iremos passar pelo caminho, nós vamos cumprir a missão que nos foi dada, vamos passar por momentos difíceis, mas nossos olhos estão fitos em Deus, estão fixados naquele que nos prometeu algo eterno, nos prometeu a salvação, nos prometeu mesmo um amor que é tão puro e genuíno e que somente Ele é capaz de nos entregar.
Então nós podemos confiar que Ele continua sendo esse bom Pai. E para concluir, as pressões deste mundo tentarão roubar a sua perspectiva, enfraquecer a sua fé e fazê-lo acreditar que o que é visível é tudo o que existe. Então examine o seu coração e permita que Deus revele aquilo que precisa ser transformado. Acredite que Ele também é aquele que vai trazer para você as áreas em que você muitas vezes não consegue entregar com facilidade nas mãos dele. Ou então, o que você muitas vezes ainda tenta fazer pela sua própria força. Mas acredite que Ele vai revelar tudo isso para você, trazer o propósito, trazer mesmo o sentido de todas as coisas e ajudá-lo a permanecer no caminho que Ele preparou para você. O nosso pastor Carlito Paes diz: a vida de um cristão real não é movida por sentimentos ou desejos, e sim pela fé, palavra e presença de Deus. Então, encontre mesmo no seu coração aquilo que Deus colocou, designou apenas para você. E tenha certeza que você vai ser, que você deve ser guiado por essa fé, por esse amor e por esse cuidado que está sempre sobre a sua vida, que é o cuidado e o amor de Deus. Amém? E para finalizar, em Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tenha certeza que Deus cumprirá as promessas que Ele entregou para você. Tenha certeza que Ele cuida e ama de você. Cuide mesmo do seu coração. Tenha em mente que você tem um bom Pai, que vai realmente cuidar, que vai abrir caminhos e vai transformar a sua vida em cada área que for necessária. Vai trazer a provisão necessária, vai trazer a paz nos momentos de aflição e vai trazer também esse olhar com paixão pelo propósito, pelo chamado que Ele entregou sobre a sua vida. Amém? Para finalizar aqui, nós temos uma aplicação para essa semana, que é para você reservar um tempo para ler João 16 e 17, meditar nessas promessas de Jesus e em sua oração pelos discípulos e por todos os que viram a crer nele. Peça para que Deus fortaleça a sua fé e a dos nossos irmãos perseguidos. Ore pela Igreja de Cristo. Nós indicamos também para você que faz parte aqui do Campus Colina os cursos do IP, da nossa rota de crescimento. Então eu tenho certeza que você também poderá ser enriquecido por todo esse conteúdo que você vai encontrar nessa plataforma. E temos também um recado muito importante para você que também é aqui do Campus Colina. Os nossos cultos entre os dias 14 de junho e 9 de agosto terá um ajuste no horário. Nós não teremos a celebração das 8 horas, apenas das 10, 17 e 19. Você é muito bem-vindo para participar delas conosco aqui com a gente. Amém? Antes de a gente finalizar, eu tenho 3 convites muito especiais que eu gostaria também de fazer para você. Se com esse estudo aqui que você escutou, você realmente sentiu Deus tocando o seu coração e você deseja abrir o seu coração para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa te trazer esse sentido, esse propósito da vida novamente. E você quer mesmo declarar Ele como seu Senhor e Salvador e aceitar Ele como esse Pai tão amoroso e permitir com que Ele entre no seu coração, nós vamos ter aqui um QR Code na tela, então você pode acessar esse QR Code e nos dizer que você tomou a decisão de aceitar Jesus. Amém? E você que já esteve em algum momento aqui na igreja, já participou de celebrações e por algum motivo acabou se afastando e hoje gostaria de retornar para Jesus, acesse também esse QR Code e coloque ali que você deseja se reconciliar com Jesus, voltar a ter essa vida de conexão e comunhão com Ele. E você também que gostaria de se batizar, tem esse desejo de realmente mostrar publicamente que o seu Deus
o seu Senhor e o seu Salvador é Jesus Cristo, acesse também esse QR Code e faça parte mesmo dessa família, venha e tome essa decisão também pelo batismo. Nós temos também um QR Code que vai te indicar para os nossos grupos da cidade. Então, se você gostaria de encontrar algum grupo da cidade próximo a você, acesse esse QR Code e você terá acesso a todas as informações necessárias. Amém? Eu vou orar aqui para a gente encerrar. Então, feche seus olhos e vamos juntos orar, selando esse tempo. Jesus, nós agradecemos, Pai, por realmente entendermos e compreendermos um pouco mais hoje aqui que o Senhor é mesmo aquele que vai nos trazer a paz. O Senhor é o nosso Deus da provisão, do cuidado. E então, Jesus, nós entregamos mesmo toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida em Suas mãos, acreditando que, mesmo passando por aflições, o Senhor é aquele que nos trará discernimento, que nos trará a paz e que realmente vai nos ajudar a passar por tudo isso com a esperança dentro do nosso coração. Fortaleça, Jesus, a nossa fé, fortaleça, Jesus, o nosso coração mesmo firmado e conectado ao Seu, Pai. Nós oramos também por todas as igrejas, Jesus, pelos nossos irmãos que participam de igrejas que são em países perseguidos, Jesus, que o Senhor também esteja fortalecendo eles. Esteja, Pai, mesmo cobrindo eles com o Seu amor, cobrindo eles com a Sua graça, Pai, e que para tudo que nós fizermos aqui, Jesus, seja para glorificar e espalhar o Seu amor ao nosso redor. Muito, muito obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.